Com suas mãos poderosas, do nada tudo fez. A terra, o céu, o imenso mar, a natureza e tudo quanto nela existe. A lua, as estrelas, o sol a brilhar. Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai, Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai, Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai, Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai. Depois de tudo feito, meu Deus que era bom, mas que faltava ainda algo especial. Então criou o homem sua imagem e semelhança, para cuidar das coisas que por amor fez. Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai, Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai. Depois de tudo feito, meu Deus que era bom, mas que faltava ainda algo especial. Então criou o homem sua imagem e semelhança, El Shaddai, para cuidar das coisas que por amor fez. Deus poderoso, El tão Shaddai, maravilhoso. El Shaddai, Deus poderoso, El tão Shaddai, maravilhoso. El Shaddai, Deus poderoso, El Shaddai, tão maravilhoso. El Shaddai. Deus poderoso, tão maravilhoso. Olá, meu nome é Simone Costa e eu sou facilitadora da Sala de Depressão Feminina do CR. Hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês da minha caminhada e falar um pouco do cuidado que Cristo tem comigo em todos os dias. E por mais obscuros, por mais solitários, por mais tristes e doloridos que tenham sido, eu posso ver que Ele esteve comigo todos os dias, não me deixou em nenhum momento sozinha. Embora eu não sentisse a presença dEle, mas eu sabia que Ele estava ali comigo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão. E depressão é uma doença. É uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente. Algumas pessoas desenvolvem a depressão por alguma razão, por alguma coisa que aconteceu. Às vezes uma perda, a separação, a perda de um filho, a perda do emprego. E elas desenvolvem a depressão. Outras pessoas, algumas pessoas desenvolvem e fazem o tratamento e depois recebem alta e ficam bem. Outras pessoas têm a doença, desenvolvem por alguma razão e elas precisam fazer um tratamento contínuo até o fim da vida, certo? Esse é o meu caso. E a depressão, ela começou a se manifestar em mim quando eu ainda era bem nova, né? Com 12 anos eu pude perceber os primeiros sintomas, né? E foi quando eu comecei a fazer a minha primeira terapia, eu fiz com 12 anos. Embora antes disso, hoje, eu sei que eu já desenvolvia
já tinha alguns sintomas, mas que na época não foi percebido, né, pelo meu pai, e foi deixado passar, o que é muito comum, tá? Não é nada assim que ele não foi negligente, não foi em nenhum momento. Meu pai sempre cuidou muito bem de mim e em nenhum momento ele foi negligente comigo, não. Mas é porque é uma coisa que, primeiro, na época não era comum. E outra que eu não sabia explicar o que eu sentia. Então, passou, né? Mas, com o passar dos anos, eu fiz a minha primeira terapia com 12 anos, como eu já falei. E com o passar dos anos, algumas coisas foram acontecendo, como acontece com qualquer pessoa, né? Algumas perdas, algumas decepções, e tudo isso vai desencadeando sentimentos e, enfim. Quando eu tive a primeira crise mais forte, foi em 2000, né? Foi quando eu tive a minha primeira crise forte e que eu precisei ficar internada e tal. Mas, apesar de que foram poucos dias internada, porque a minha família, a minha irmã especificamente, ela assinou um termo e me trouxe de volta para casa, porque ela não quis que eu ficasse na clínica. E eu vim para casa, mas assim, eu vim para casa, mas ela ficava comigo o tempo inteiro e a medicação era ela que dava e tal, então teve todo um acompanhamento muito de perto, muito, muito próximo. Depois eu melhorei e voltei à minha vida normal, mas sempre observada, assim, eu continuei tomando a medicação, mas era sempre observada, mas eu conseguia, né, ter uma vida normal. Em 2000, aí aconteceram muitas coisas, e em 2000, e depois eu fui morar em Aracaju, não lembro o ano agora, mas eu fui morar em Aracaju, e em Aracaju eu estava na faculdade, eu tinha passado num concurso do estado, e na faculdade, estava terminando meu curso, e eu tive uma crise muito forte, como eu nunca tinha tido antes. E nessa crise eu precisei mesmo ficar internada. E eu fiquei internada. Fiquei internada lá. E lá, o hospital psiquiátrico é um lugar triste, sombrio. É um lugar que ninguém quer estar. Que quando passa assim, nossa, você foi internada. Algumas pessoas ainda falam assim pra mim, nossa, sério? Você foi internada no hospital psiquiátrico? E ficam assim, olhando pra mim assim com uma cara, como? Como assim? Gente, eu fui. E eu fiquei bastante tempo lá, eu fiquei quase 2 anos. E lá dentro, embora seja um ambiente assim, logo de cara, assustador, né? Eu tinha muito medo do hospital psiquiátrico. Eu tinha muito receio de ficar lá, de ser amarrada, de ficar presa em algum lugar. E a gente ouve muitas coisas e a gente até vê muitas coisas pela TV, né? Tem alguns hospitais estranhos aí que mostram coisas terríveis nos hospitais psiquiátricos. Mas, graças a Deus, mais uma vez, Deus teve muito, muito, muito cuidado comigo. Ele providenciou uma médica excelente, que eu amo demais. Até hoje, eu vou em Aracaju, pelo menos uma vez por ano, e eu vou lá para ser consultada por ela. Porque ela que faz a minha avaliação, assim,
Eu prefiro que ela faça uma avaliação anual e que eu fique mantendo aqui com os outros médicos, não desmerecendo os outros médicos. Todos, a grande maioria dos médicos psiquiatras são meio esquisitos, mas tem muitos bons também. E eu encontrei essa médica, foi enviada por Deus, e foi ela que fez todo o meu tratamento lá na clínica. Eu fui muito, muito, muito bem tratada. Os enfermeiros me trataram sempre muito bem. E eu fui bem tratada por todos, certo? Desde a servente, desde a moça da cozinha, que às vezes eu não queria comer, eu não sou assim, eu não tenho besteira para comer, certo? Eu como qualquer coisa, mas eu como muito pouco comida de panela. E na clínica, todo mundo comia muito, porque normalmente quem toma remédio assim, quem toma remédio forte, sempre sente muita fome. E lá era muita comida. Eu nunca passei fome naquela clínica. Era muita comida que chegava a ser assustador. Quando eu levantava a tampa da bandeja, que eu via a quantidade de comida, eu ficava, meu Deus. E o corpo de enfermagem ficava assim na frente e eles ficavam me observando de lá. E eu sempre sentava assim de costa para eles, porque eu passava parte da minha comida para outra pessoa. E sempre era pega no flagrante. Eu sempre ouvia, Simone, coma. E sempre foi a dificuldade, assim, uma das dificuldades que eu tive lá no hospital foi essa, comer, que era muita comida. E o pessoal da cozinha tinha uma senhora lá na cozinha que ela sempre fazia alguma outra opção para mim comer, né? Então ela sempre estava ali, Simone, você não comeu direito. Quer que eu faça um mingau? Quer que eu faça uma... Ela tinha uma papa de aveia, que ela sempre fazia para mim, era muito gostosa. Eu nem gosto de papa, de mingau, mas ela fazia com tanto carinho, com tanto amor, que era muito gostoso o que ela fazia para mim. Então, assim, eu fui muito bem tratada naquele lugar, não tem o que reclamar, certo? E ali eu me sentia segura para dormir, ali eu me sentia... eu sabia que eu ia dormir e que tinham pessoas ali que estavam cuidando de mim. E por muitos dias, no início, como falei antes, eu não tinha muita noção de nada ali. Mas aí depois eu fui melhorando, tal, e eu comecei a ir para casa. Eu ia para casa, passava 2, 3 dias, eu tinha que voltar, e passava 20 dias. Ia para casa, passava uma semana, voltava, e passava mais um mês. E foi assim, durante quase 2 anos. E esse foi o tempo que eu passei na clínica. Lá na clínica tinha pessoas com vários tipos de doenças, né, de transtornos, mas todas estavam ali se tratando, né? Todas estavam buscando ficar bem, todas estavam em tratamento. E assim, eu fiz algumas amizades nesse período, né? Eu tenho uma amiga que ela cuidou de mim lá, né? Ela era auxiliar, e ela cuidava de mim com muito carinho mesmo. E até hoje eu tenho contato com ela. E assim, eu sou muito grata a Deus por ter me colocado ali, ter escolhido aquele lugar para me ficar, por ter escolhido aquelas pessoas para estarem comigo naquele momento difícil. E mesmo quando
tudo parecia muito esquisito. Eu conseguia ver Deus agindo de alguma forma, né? Hoje eu consigo ver Deus em todos os momentos que eu estava ali. Em todos os momentos Ele esteve presente, né? Mas na hora é difícil de ver. Na hora a gente se sente muito só, se sente muito... É um processo muito, muito dolorido, muito... Você perde a noção. Eu perdi a noção de quem era eu, do que eu podia fazer, e perdi a... Eu não conseguia pensar em amanhã. Para mim, eu estava ali, só ali. Eu não conseguia enxergar assim que eu ia melhorar, que eu ia ficar bem, que eu ia... Eu não conseguia. As pessoas diziam para mim: Simone, tenha força, você tem um filho, você tem o seu pai lhe ama tanto, seu filho lhe ama tanto, sua família. Mas eu não conseguia sentir. Eu não conseguia sentir nada, absolutamente nada. Eu estava cansada. É como você lutar contra a maré e você nada, e não chega a lugar nenhum. Eu não conseguia enxergar. Eu não tinha nenhuma esperança de nada. Eu simplesmente parei. Eu desisti. Eu parei e esperei. Era como se eu estivesse esperando a morte. Acho que era bem isso. Eu queria ficar bem. Eu queria... Mas chegou um momento em que eu não tinha mais forças, sabe? Chegou um momento em que eu não conseguia mais. E aí passaram-se muitos dias assim, muitos dias. E eu comecei a reagir. Não foi eu que reagi. Eu tenho certeza absoluta que não foi eu. Eu tenho certeza que ali foi quando eu percebi que Deus, Ele não tinha desistido de mim. E que Ele estava comigo ali o tempo inteiro. Que eu não conseguia entender qual era o propósito de Deus de ter me deixado chegar naquele ponto. E eu não conseguia, na verdade eu não conseguia entender quase nada. Eu só estava ali. E as coisas começaram a mudar. Nada me dava prazer, nada me motivava, né? Às vezes eu passava o dia inteiro, dias deitada, dias. E eu levantava para comer, porque elas literalmente obrigavam. E elas me obrigavam a sair do quarto algumas vezes. E elas me obrigavam a fazer algumas coisas que eu não queria fazer, né? E em algum momento, a minha médica falou que eu precisava fazer alguma atividade. Mas como eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia... Aí tinha algumas atividades na clínica, como
tinha como uma educação física, uma coisa assim, que as pessoas que tomavam muito remédio durante o dia, elas precisavam fazer alguma atividade para não impregnar, né? Para tirar aquela coisa engessada do corpo da gente. E ela falou que eu precisava fazer uma atividade física, mas eu não conseguia. E depois eu fui para tinha uma aula de dança, mas eu não sabia dançar, eu nunca aprendi a dançar. E para mim era muito ruim aquilo ali, eu não me sentia bem. E eu não fui. E aí depois a professora de terapia ocupacional, ela veio, a professora de artesanato, ela fazia artesanato com o pessoal, e ela subiu. A aula de artesanato era lá embaixo, mas eu não queria descer, porque lá embaixo era muito misturado, todos os tipos todas as pessoas iam lá para baixo para aula de artesanato. Então, tinha aula de artesanato, tinha um pessoal que dançava, tinha um pessoal. Então, eram muitas atividades no mesmo espaço e eu ficava muito agoniada, era muita gente, muito barulho. E as pessoas da psiquiatria, os outros pacientes que dançavam, eles queriam uma música muito alta. E eu nunca gostei de música muito alta. E aí eu gostava do artesanato, mas eu não gostava do ambiente. E ela começou a subir para fazer, eu estava internada no andar de cima, e ela começou a subir para fazer o artesanato lá em cima. Pronto. Aí as coisas começaram a mudar. Porque no início eu fazia obrigada. Era uma coisa que não era assim, eu vou, eu acho legal, eu acho bacana, eu vou. Não. E eu fiz porque eu era obrigada a fazer alguma coisa. E ali era a minha última cartada, era a última opção. Não tinha outra opção. Se eu não fizesse aquilo ali, eu ia ser obrigada a escolher qualquer coisa, ou eles iam escolher qualquer coisa para mim. E aí eu pensei, não, eu acho que aqui é o menos ruim. Então é aqui que eu vou ficar. E eu comecei a fazer artesanato ali, e ali eu me descobri na arte, né? Foi ali que tudo começou. E, mais uma vez, eu percebi que Deus estava cuidando de mim. E Deus fez nascer no meu coração. Eu já tinha as habilidades manuais, mas Deus fez nascer no meu coração um amor pela arte. E dali eu melhorei muito. E eu comecei a fazer artesanato, e eu não fazia somente no horário. Eu comecei a fazer em outros horários, sozinha lá em cima. Assim, sozinha entre essas, só eu fazendo. Mas porque tinha muitos horários que o pessoal ficava assistindo televisão, fazendo outras coisas, e eu ficava ali com o artesanato. E foi uma coisa, assim, muito boa para mim, muito boa. Que, assim, foi Deus que me deu. O artesanato na minha vida, foi Deus que colocou. E mais uma vez eu sentia que Deus não tinha desistido de mim e que Deus estava cuidando de mim em todos os momentos. Então, é isso. O que eu queria compartilhar hoje com vocês era isso, que por mais que tudo isso aconteceu, quando tudo isso aconteceu, eu conseguia sentir, perceber, eu sabia que Deus estava comigo. E depois que eu saí da clínica, eu saí com um diagnóstico assim, que
eu não ia mais poder ficar sozinha, não ia poder morar sozinha. Eu precisava estar com outras pessoas. Eu precisava estar sendo cuidada por outras pessoas. Eu precisava... muitas coisas eu não conseguia fazer. Eu perdi algumas habilidades. E eu tive que recomeçar a viver. E eu tive que me redescobrir como pessoa. E eu tive que conquistar a confiança das pessoas a minha confiança pessoal e a confiança das pessoas que estavam cuidando de mim. Eu precisava também mostrar para elas que eu já estava sendo capaz de fazer algumas coisas e que eu já estava sendo capaz de cuidar de mim, de cuidar do meu filho, de cuidar da minha casa, que eu já podia ir para minha casa e ficar sozinha com ele. E hoje eu consigo fazer tudo sozinha. Eu cuidei do meu pai, né, nos últimos anos. Cuidei do meu pai, eu morava com ele, ele e o meu filho. E meu pai não foi uma pessoa assim, um idoso que deu muito trabalho, não foi. Meu pai só deu mais trabalho assim nos últimos dias dele, mas porque ele estava doente. Mas meu pai, ele sempre teve um cuidado muito grande comigo, sempre. Até os últimos dias dele, ele sempre teve cuidado comigo. Mas Deus me preparou e Deus cuidou. Deus me preparou em todos os momentos para que eu vivesse tudo isso que eu estou vivendo hoje. E hoje eu moro sozinha com meu filho. E hoje eu continuo fazendo artesanato, eu continuo fazendo meu tratamento, eu continuo fazendo terapia. Quando eu estou em crise, eu preciso fazer 2 terapias por semana. E eu preciso mudar, alterar a medicação. Hoje eu percebo quando eu vou entrar em crise, quando eu tenho muita dor de cabeça, eu já fico atenta. E eu sei... enfim, eu estou bem mais sensível para saber, né, quando é uma crise e quando não é uma crise. Mas eu hoje levo uma vida normal, mas eu preciso fazer o tratamento, não posso abandonar. Se eu parar de tomar medicação, eu vou ter crise. Então, eu precisei ter essa consciência para hoje eu ter a independência que eu tenho, né? Eu precisei ter esse cuidado para que hoje eu tivesse a vida que eu tenho hoje, para que eu pudesse trabalhar, né? E embora, assim, eu não posso... Eu tenho uma consciência de que eu não posso, assim, pegar muita coisa, que eu fico nervosa, eu fico além do normal. Então, isso não é bom para mim. O artesanato, Deus me deu o artesanato para que eu pudesse melhorar, né? Melhorar a minha mente, melhorar as minhas... para que eu pudesse perceber que eu tenho capacidade de cuidar, de fazer as coisas, né? Mas eu tenho a consciência de que isso não pode me estressar, né? E me estressar, assim, de uma forma muito grande, né?
Então é isso. E eu estou muito feliz por poder hoje compartilhar isso com vocês. E dizer que eu queria ler um versículo que lá em Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Desde que eu melhorei, né, tive uma melhora, assim, uma coisa que eu sempre fiz, não estou aqui me vangloriando de jeito nenhum, é uma coisa que me dá muito prazer, de ajudar outras pessoas. E eu, durante o tempo, com o artesanato, foi também uma coisa que me ajudou muito, né? Foi estar ajudando outras pessoas. E eu ajudei muitas pessoas com a minha arte, ensinei a muitas pessoas e pretendo voltar a ensinar, né? E essa é uma coisa que está no meu coração, é voltar a dar aula de artesanato. E ainda não consegui fazer isso, né, nesse período, mas estou estudando a possibilidade. E é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que eu falei muito, mas graças a Deus que eu estou aqui, que Deus cuidou e que essas palavras, esse testemunho possa ter ajudado você também de alguma forma. E que Deus nos abençoe.